E aí pessoal, beleza? Vamos lá então para a segunda parte do vídeo com os 50 quadrinhos sobre mim. 50 quadrinhos que marcaram minha trajetória como leitor, colecionador, editor e agora também roteirista de quadrinhos. Estou prestes a estrear aí como roteirista, lançando para vocês Ogiva, com a arte do Guilherme Petreca. E esse vídeo, o que eu fiz? Qual que é a ideia? É pegar os 50 quadrinhos que mais me marcaram e colocar na ordem cronológica da minha vida. Então, na primeira parte, nós temos do 1 até o 25, indo desde 1990, quando eu tinha 5 anos de idade, até os anos 2000. Nós paramos no vídeo anterior quando os primeiros mangás da Conrad foram publicados. E isso me marcou bastante também. Foram com aqueles mangás do Dragon Ball e dos Cavaleiros. Então, neste vídeo aqui, nós vamos dos anos 2000 até a atualidade, até os dias de hoje. A primeira parte para você conferir eu vou deixar então linkado aqui nos cards e na tela final. E fica de olho aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho para não perder esse vídeo aqui na versão Daniel Lopes e na versão Alexandre Calari. Eles vão fazer também. Então, na 26ª posição, eu separei outros dois mangás que me marcaram pra caramba. Depois que o Dragon Ball e o Cavaleiros do Zodíaco foram lançados, eu comecei a acompanhar os mangás, como eu falei pra vocês. Só que eu não tinha tanto dinheiro pra comprar esses mangás. A minha sorte era que eu tinha já nessa época mais amigos do que antigamente. Lembra que eu citei aquele meu amigo Regis? Na 8ª série eu tinha mais amigos que acompanhavam. E o que a gente fazia? Cada um comprava uma série e a gente se emprestava, né? E em 2002, eu já não estava mais na 8ª série, eu já estava no 2º colegial, estudando com a mesma galera. Eu comecei a ler Love Hina e Samurai X da JBC. Olha, mangás que me marcaram pra caramba. Love Hina, por ter sido o primeiro quadrinho que me fazia gargalhar. Eu dei muita risada lendo Love Hina. Claro que eu gargalhava lendo o Zé Carioca, lendo a Turma da Mônica também. Mas fazia tempo que, depois de adolescente, eu não pegava um quadrinho desse tipo, sabe? Todo aquele ete que tem presente no Love Hina também foi uma parada inédita aqui no Brasil, né? Acho que os brasileiros nunca tinham visto uma coisa dessas, tipo, puxa, será que pode fazer isso? O quadrinho também permite isso? Sabe, foi o primeiro contato que eu tive com essa manifestação artística japonesa, né? Tinha saído, acho que se não me engano, antes o Video Girl Ai, mas eu não acompanhei tanto o Video Girl. Foi mais no Love Hina. E a história é hilária, é sensacional. Eu adorei o Love Hina. Samurai X eu já conhecia do anime que passava na Globo. Mas ler o mangá, nossa senhora! O Samurai X eu não consegui ler inteiro na época. O Love Hina eu li inteiro, peguei tudo emprestado, inteirinho. O Samurai X eu lembro de ter conseguido comprar até o volume 8, peguei emprestado e li mais ou menos até o volume 20 e depois não consegui mais ler. Mas foi suficiente para me impactar. Eu desenhava quadrinhos nessa época, eu fazia fanzines e tal. Eu fui fanzineiro até os anos 2005. Quando eu entrei na faculdade, eu tive que parar, eu não tive mais tempo para desenhar. Eu não conseguia conciliar a faculdade com a minha ambição de ser desenhista. Eu desenhava bastante, galera, e Samurai X me inspirava muito. Só que eu não conseguia desenhar de cabeça. Lembra que eu falei pra vocês no programa anterior que eu copiava as historinhas da Mônica e tal? Eu não conseguia fazer sem ser copiando. E o Samurai X eu peguei várias cenas, eu vou colocar aí na tela algumas páginas de um fanzine que eu fazia, já divulguei isso no Facebook e no Instagram. Aliás, me segue no Instagram, é @zagaiada lá. Olha só essas páginas aí, isso aí é claramente Samurai X, tá ligado? E não só Samurai X, tem Dragon Ball também nessas páginas. O Pokémon Aventuras Elétricas de Pikachu, que eu falei no programa anterior, eu também usava de referência. Olha esse personagem aí, é um Ash que aparecia naquele Pokémon lá. Eu adorava desenhar. Outro mangá que eu copiei bastante, eu vou falar daqui a pouco, tá? Porque vai aparecer aqui na lista, um mangá que eu descobri mais pra frente, sabe? Na 27ª posição, eu coloco Holy Avenger. O Holy Avenger, é verdade, ele foi publicado no Brasil antes de Love Hina e de Samurai X. Saiu aqui a primeira publicação de 99 a 2003. Mas eu me recordo aí de ter descoberto isso mais ou menos na mesma época que eu tava lendo esses mangás. Óbvio que não eram só esses mangás JBC que eu li um pouquinho de tudo, tá? Eu li até o Sakura Card Captors, o Guerreiras Mágicas de Rei Earth, o Tenshimuyo, não é Tenshimuyo, é Fujigyugi, que saía pela Conrad, li bastante mangá nessa época. E aí conheci Holy Avenger, um mangá nacional, mano.
Eu fiquei de cara, eu adorei a ideia. E também nessa época, sabe o que eu fazia? Eu jogava muito RPG. Eu comecei a jogar RPG nos anos 2000, na oitava série mesmo. E eu joguei muito, de 2000 a 2003. Da oitava série até o terceiro colegial eu joguei demais RPG. O sistema que eu mais jogava era, primeiramente, o D&D. E depois eu fui pro outro sistema brasileiro, que era o Daemon. A gente não tinha dinheiro pra comprar D&D, GURPS. E aí, jogando RPG e comprando muito aquela revista Dragão Brasil, foi a primeira vez que eu tive contato com Holy Avenger. E aí eu fiquei de cara, falei, poxa, um mangá nacional e que ainda é ambientado num universo de RPG, que era o Universo Tormenta. Eu adorei aquilo lá, eu fiquei de cara. E acho que foi a primeira vez que eu tomei contato com um quadrinho nacional mais maduro, digamos assim. Porque até então eu sabia que o Zé Carioca era produzido no Brasil, que os Trapalhões também, aquelas revistinhas menorzinhas, Heróis da TV, que tinham Jasper e outros, eu também sabia que era brasileiro. Sabia, mas naquele esquema, né? Nunca prestei muita atenção no nome dos artistas e tal. O Holy Avenger foi a primeira vez que eu prestei atenção nisso. Eu falei, pô, quem são essas pessoas que estão fazendo? Aí foi onde eu conheci Marcelo Cassaro, Eric Cauano, via que a galera da Dragão Brasil era composta lá pelo Trevisan, pelo Saladino. Foi a primeira turma do cenário nacional de quadrinhos que eu fiquei vidrado, assim, que eu passei a curtir demais o trabalho e acompanhar por causa do nome deles. E eu vou lembrando aqui dessas coisas, dá vontade de parar o tema dos 50 quadrinhos e ficar falando só de RPG, da minha época como RPGista. Mas não, vamos deixar isso para um outro vídeo para falar só de RPG, minha época como jogador de RPG. Você quer esse vídeo aqui no canal? Dá seu joinha, porque aí eu vou saber se realmente a gente deve fazer. Se esse vídeo aqui tiver um número grande de joinha, bater 6, 10 mil joinhas, 10 mil joinhas, vamos colocar essa meta. Eu faço minha época como RPGista, eu sei que o Daniel também teve uma época como jogador, posso sentar com ele e gravar. Eu garanto que seria um papo muito nostálgico e muito legal também. Eu tenho os livros e as revistas Dragão Brasil até hoje lá em casa. Holy Avenger marcou essa fase da minha vida, portanto. 28ª posição, outro mangá. Yu Yu Hakusho, da JBC, que foi publicado por aqui de 2002 a 2004. Por que esse mangá marcou a minha vida? Bom, além de ser um excelente mangá, sou fã de Yu Yu Hakusho até hoje, este foi o primeiro que eu consegui comprar todos os volumes da coleção. A minha primeira coleção de mangás foi o Yu Yu Hakusho Meio Tanco, lá da JBC, 28 edições se não me engano. Tenho até hoje na coleção, não me desfaço. Lembra que eu consegui fechar a saga Massacre? Aquilo lá era fichinha perto de colecionar um mangá inteiro. Uma série inteira! Eu tenho fechada na minha prateleira, olha que foda! Comprando lá com a minha mesadinha, pedindo pros meus tios avós, meus avós, ó, todo o dinheirinho que eu pegava, eu ia na banca e comprava lá Yu Yu Hakusho. Acho que a grande parte desse mangá eu comprei nas bancas de Barretos. Quando eu viajava pra lá, pra ficar com meus tios avós, a gente passava muitas férias lá. Foi da hora acompanhar. Pegava e devorava já na hora, lia vorazmente. Lia Hakusho umas 2, 3 vezes. Mangá demais. 29ª posição, outro mangá. Ó, você vê que depois que chegou os mangás não foram mais, né? Akira! E agora nós estamos no ano de 2004. Em 2004 eu já estava formado. Eu acabei o terceiro colegial em 2003 e comecei a faculdade em 2005. E desenhava muito. Foi o ano que eu mais desenhei, foi 2004. Eu desenhava muito com uma amiga chamada Lívia. E essa minha amiga, o pai dela, tinha uma coleção de quadrinhos imensa, cheia de coisa foda. Ele tinha no armário da casa dele Sandman completo da editora Globo, peguei emprestado tudo e li. Ele tinha Mushadow completo, antes de lançar pela editora Pock Nankin. A primeira vez que eu li Mushadow foi pegando emprestado com o pai da Lívia. E tinha, dentre outros quadrinhos, o Akira da Globo completo. Peguei emprestado. Gente, minha cabeça explodiu lendo Akira. Até hoje, pra mim, o melhor mangá já feito. Eu amo Akira. E aí eu comecei a copiar demais o Akira. Essas páginas que vocês estão vendo aí, de um fanzine que eu tava fazendo, é muito baseado nos quadrinhos de Akira. Eu copiava pra caramba, adorava o Akira. Aí, qual a minha felicidade quando recentemente agora a JBC terminou de publicar Akira novamente, anos depois de eu ter conhecido. Eu conheci lá em 2004, só agora recente, acho que 2019, 2018, que eu fui conseguir ter Akira na minha coleção. A seguir, na 30ª posição, coloco outro mangá que eu descobri também na época. Saiu aqui no Brasil de 2004 a 2007. Este eu fui começar a comprar em bancas mesmo.
Lobo Solitário, a primeira versão da Panini. Começou a ser lançada justamente nesse ano que eu estava parado entre o colégio e a faculdade. Comecei a comprar Lobo Solitário, não dei conta de comprar a coleção completa nesta época também, porque eu não tinha dinheiro. Os primeiros 8 volumes ou 9 volumes eu consegui comprar todos, ia lendo e fiquei de cara. Foi o primeiro contato com uma obra de samurai. A filosofia contida ali dentro e a narrativa do Kazuo Koike e do Gozeki Kojima me impactaram pra caramba. Acho que mais do que Akira foi a primeira vez que eu senti que tava lendo um negócio muito adulto, um mangá muito adulto. Depois, foi só em 2010 que eu consegui completar a coleção do Lobo Solitário e agora tô fazendo de novo a coleção nessa versão mais caprichada da Panini. Recomendo fortemente que vocês leiam o Lobo Solitário, vocês estão ligados aqui, né? E pra mim é uma honra absoluta poder lançar um mangá muito semelhante a Lobo Solitário, a mesma pegada desse mesmo subgênero que é o Jidaigeki, de histórias clássicas do período feudal do Japão, que é o Preço da Desonra e o Satsuma Gishiden, lançados aqui pela minha editora, do Hiroshi Hirata. Olha que legal, né? Quando eu tomei contato com o Lobo Solitário lá atrás, eu nem sonhava que um dia eu ia lançar um gênio do mesmo calibre ali do Kazuo Koike e do Gozeki Kojima. Depois, Sandman, Prelúdios e Noturnos, da editora Conrad. Esse quadrinho, se não me engano, saiu em 2005, mas na minha vida ele me marcou em 2006, se não me engano, porque foi o primeiro que eu consegui comprar com o dinheiro do meu trabalho. Nessa época eu já fazia um estágio lá na faculdade de Araraquara, onde eu me formei, na Uniara. Eu fazia um estágio lá, só que o estágio nessa época não era remunerado. Só que aconteceu, eu entrei lá nesse estágio em 2006, ganhando uma bolsa de estudos de 50%, porque é uma universidade particular. Não passou muito tempo, o meu chefe lá na época curtiu o meu trampo e tal, e falou assim, Zago, eu vou aumentar a sua bolsa para 100%, vou lutar aqui na faculdade para te dar 100% de bolsa. E aí ele conseguiu, eu ganhei 100% de bolsa. E antes, quem pagava minha faculdade, como eu não trabalhava, era meu pai e minha mãe, eles que bancavam. A partir do momento que eu consegui 100% de bolsa, minha mãe falou, tá bom, Bruno, então, em vez de eu pagar a faculdade, já que você está trabalhando para pagar a sua faculdade, eu acho que é legal você ganhar um dinheirinho aqui. E minha mãe começou a me dar 100 reais por mês. E desses 100 contos saiu cedo, meu Prelúdios e Noturnos. Foi o primeiro gibi que eu comprei com o meu trabalho. Tudo bem que o trabalho não era remunerado em si, não pela empresa, mas pela minha mãe era, entendeu? Olha o esquema que nós conseguimos fazer. E aí eu fui lá e peguei num Anime Friends. Eu viajei pra São Paulo, a gente fazia caravana, galera, lá de Araraquara pra São Paulo. E aí fui no standzinho da Conrad no Anime Friends e comprei lá o meu Prelúdios e Noturnos, minha primeira HQ. 32ª posição está Minhas Mulheres, do Robert Crumb. Foi o impacto de conhecer o quadrinho do Robert Crumb. Eu peguei emprestado de um amigo meu, do Daniel, não o Danielzinho. Foi a primeira vez que eu conheci o Crumb. A versão, uma capa preta da LPM, essa que vocês estão vendo aqui. Depois a Conrad relançou e eu tenho a versão da Conrad hoje. E caraca, cara, eu acho que você não tem como sair incólume de uma leitura de Robert Crumb. É impossível, assim, é muito maluco aquilo que você tá lendo. É um negócio que você não sabia ser possível que isso fosse feito nos quadrinhos. Uma coisa biográfica, tão expositiva assim da vida de alguém. Caramba, e com um desenho bonito pra caramba, um negócio underground, muito diferente. Cara, todo mundo que leu Crumb pela primeira vez deve ter sido impactado da mesma forma. Coloca aí nos comentários qual foi o seu primeiro Robert Crumb. Vamos conversar aí. Depois disso eu viciei no Crumb e quando eu consegui um emprego e tal, eu comecei a correr atrás de tudo que a Conrad lançou do Crumb. E hoje eu tenho a coleção completa de tudo que saiu, aí depois Veneta e tal. O que sai no Brasil do Crumb eu pego, porque o cara é muito bom. 33ª posição, entrou na minha vida, The Walking Dead. Foi o quadrinho que me fez voltar a curtir os comics mainstream norte-americanos. Tirando Vertigo, Sandman e outros, eu não lia mais quadrinho da Image, da DC, da Marvel. E aí veio o Walking Dead e eu comecei a curtir demais. Viciei em zumbi e até hoje eu posso falar, está entre o top 10 quadrinhos preferidos da minha vida. Eu amo o Walking Dead. Tô fazendo agora a coleção da Panini, quero concluir. E com o Walking Dead eu consegui introduzir aos quadrinhos um monte de amigos meus que na época faziam estágio comigo lá na Uniara. O Luiz Paulo Vicola, o Renato, o Rodrigo,
Um monte de gente, um monte. Até minha esposa eu consegui fazer curtir quadrinhos por causa do The Walking Dead. Claro que teria que estar nessa lista, né? 34ª posição, Gen Pés Descalços. Também entrou na minha vida aí 2006, 2007, época em que eu fazia o estágio lá na Uniara. Nessa época tinha um rapaz que fazia estágio comigo que era o Zatura, o Maurício, grande Maurício, já até gravou conosco aqui em programas muito antigos. E o Maurício, ele tinha bastante mangá na casa dele e ele me emprestou o Gen Pés Descalços da Conrad, aquelas 5 edições da Conrad. E foi um impacto muito grande em mim, porque até então eu acho, se não me falha a memória, eu nunca tinha chorado lendo um quadrinho. E com Gen Pés Descalços eu chorei pra caramba lendo quadrinho. E fico feliz que depois a obra saiu inteira no Brasil, né? Porque até hoje eu não entendo muito bem, aqueles 5 volumes que a Conrad lançou, 5 ou 4 volumes, eram parte da história só. Mas na época era editado de uma maneira que parecia ser completo, né? Eu não senti falta de nada quando li na época. E depois a Conrad voltou a publicar e lançou em 10 volumes bem grandes. Eu falei, nossa, esses 10 volumes, impossível estar dentro daqueles 5. Achei muito esquisito isso. Hoje eu tenho aqueles 10 volumes, né? Mas na época, em 2006, quando eu conheci, ou 2007, como eu disse, foi um choque. E esse meu amigo Maurício, ele me emprestou diversos outros quadrinhos também, outros mangás. Por exemplo, foi graças a ele que eu li Vagabond pela primeira vez, que eu li Hyper Future Vision Gun, hoje conhecido como Battle Angel Alita, foi emprestado por ele também. Slandunk, a primeira vez que eu li, foi emprestado por ele. Me emprestou bastante coisa o Zatura. Obrigado, viu, Zatura? E aí, na sequência, a próxima HQ que eu vou mencionar é justamente o Vagabond. Mas aí, não porque eu peguei emprestado e li, não. O Vagabond marca a minha vida porque eu depois comecei a comprar a versão de luxo da Conrad. Porque chegou um ponto na Uniara, em 2008, que eu fui efetivado funcionário. Eu saí de estagiário e virei funcionário. Aquele mesmo chefe meu que conseguiu me dar 100% de bolsa, depois falou, Zago, você trabalha bem e tal, surgiu uma vaga de funcionário aqui, vou te colocar no lugar. E eu comecei aí sim a ganhar mais do que só a bolsa de 100%. Eu passei a ganhar um pequeno salário também, na época, se não me engano, era R$500, R$550, uma coisa assim que eu ganhava. E aí eu pude começar a comprar bem mais quadrinho, né? Sobrava um dinheirinho e tal, eu ajudava em casa, lembro direitinho disso. E comecei a comprar a versão de luxo, mas eu não dei conta de comprar tudo. Fui comprando devagarzinho, chegou uma época que eu falei, não vou conseguir mais comprar. E o volume 13 e 14 do Vagabond foram os primeiros presentes que eu ganhei da minha esposa. Hoje esposa, na época namorada, tinha acabado de conhecê-la. Eu conheci a Thaís em 2007. Ela sabia que colecionava, sabia que faltavam essas 2 últimas edições para eu completar a coleção e ela me presenteou no Natal. Amigo secreto, se não me engano, ela me tirou no amigo secreto e me deu o Vagabond 13 e 14. Como vocês bem sabem, a Conrad nunca completou essa série, né? Anos à frente, a Panini pegou pra si o Vagabond e aí completou 37 edições, todas as que saíram no Japão. E olha só que bacana, nessa época eu fui o editor do mangá. Eu editei o mangá do número 1, se não me engano, até o 17, quando eu saí da Panini para formar minha própria editora com o Daniel e com o Ale. 36ª posição, nós estamos em 2008 agora, e entra a primeira revista mensal que eu decidi colecionar de super-herói, muitos anos depois de ter parado de ler super-herói, que foi a Dimensão DC Lanterna Verde. Com o salário que eu ganhava lá nesse meu primeiro emprego, eu comecei a comprar a revista Lanterna Verde. Aquela saga Guerra dos Anéis foi a primeira saga que eu li depois que voltei a colecionar quadrinhos de super-herói, comprando tudo com meu dinheirinho. Novamente, não dei conta de comprar a série inteira. Porque eu ganhava meu salário? Ganhava, mas não era um salário tão alto e eu tinha bastante custo, né? Mas foi a primeira mensal, meu retorno às mensais foi com Lanterna Verde. Em 2009 agora. 2009 eu já estava formado na faculdade, eu me formei em 2008 e também tinha virado professor de marketing. Eu dava aula de marketing no Centro Paula Souza, é aquela escola pública do estado para cursos técnicos. Então ganhava um pouquinho mais de dinheirinho aí também nessa época, porque misturava os 2 salários, né? De manhã e de tarde trabalhava na Uniara, à noite dava aula no colégio, lá em Araraquara ele é chamado de industrial, né? Mas é o Centro Paula Souza,
e tem um outro nome lá na frente, mas todo mundo chama de industrial. E em 2009 surgiu o que também? Como se não bastasse eu já ter 2 empregos, eu decidi criar o Pipoca Nanquim! Foi quando nasceu o Pipoca Nanquim, lá dentro da faculdade, a convite de um professor meu, do meu curso. Eu fiz o curso de publicidade e propaganda, não falei até agora, né? Meu professor de cinema lá desse curso, ele era o diretor do núcleo de TV da faculdade, que tinha uma programação de 1 hora num canal pago lá, num canal de Sky, essas coisas, lá de Araraquara e região, e perguntou se eu queria ter um programa lá. Abri o Pipoca Nanquim e comecei a falar de histórias em quadrinhos. Então nesta posição eu vou colocar o primeiro quadrinho que eu indiquei no Pipoca Nanquim, que foi o Estrada para a Perdição. No primeiro tema que nós gravamos, que era quadrinhos que viraram filmes, que você não sabia que eram quadrinhos. Então o Estrada da Perdição, filmaço, mas muita gente não sabia que vinha dos quadrinhos. E levei lá as 3 edições da Via Lettera e foi a minha primeira indicação no canal Pipoca Nanquim. Nessa época não dava pra subir pro YouTube, porque o YouTube só aceitava vídeos de 10 minutos e o Pipoca Nanquim tinha 20 e poucos minutos. A gente subia então pro Videolog, uma outra plataforma que tinha, que competia com o YouTube na época, que veio a falir em 2013. E saiu do ar junto de todos os nossos vídeos. Esses vídeos se perderam. 38ª posição, eu vou colocar aqui a primeira indicação que eu dei no canal, num programa apresentado junto de Daniel Lopes. Os meus amigos que faziam Pipoca junto comigo saíram do programa, né? O primeiro Daniel e o Renato, eles que faziam o programa comigo. E eles saíram no episódio 12. Conheci o Daniel Lopes na exposição que estava tendo de quadrinhos lá no Sesc de Araraquara. Exposição de quadrinhos antigos, quadrinhos raros, de uma certa coleção. Coleção do Alexandre Calari. Heróis de Papel Não Envelhecem, o nome da exposição. Estava sendo exposto lá grande parte do acervo do Alexandre Calari. E o Daniel trabalhava na exposição como monitor. Eu fui visitar a exposição, obviamente por ser fã de quadrinho e também para fazer uma matéria pro Pipoca Nanquim. Conheci o Daniel, falei pra ele: Daniel, galera saiu do Pipoca, você não quer entrar, participar conosco? O Daniel: beleza, topo sim, vou entrar. Aí na época conheci o Ale também, chamei ele e falou: eu posso entrar, mas só com uma participação especial. Porque ele trabalhava, tinha um emprego na prefeitura na época que não dava tempo dele gravar conosco. Aí ele fazia participação especial na Biblioteca Histórica Calari. Quem acompanha Pipoca tá ligado dessa época. E o Daniel entrou no programa. O primeiro vídeo que nós gravamos foi sobre tirinhas. Junto do Daniel entrou um outro membro do Pipoca, que também abandonou nós depois de um tempo, foi o Guilherme. Então esse programa foi eu, Daniel e o Guilherme. E eu indiquei pela primeira vez lá, a primeira indicação junto do Daniel foi o Peanuts completo da LPM. Era um programa de tirinhas, obviamente não poderiam faltar as tirinhas do Charlie Brown e do Snoopy. Isso foi no episódio 13 do Pipoca Nanquim, e só para termos de curiosidade, no episódio 17 o Alexandre entrou como membro efetivo da banca. E o primeiro quadrinho indicado junto do Alexandre Calari foi o Walking Dead, que eu já citei aqui no programa. Aí nós vamos para 2010, eu continuo lá na Uniara. Se não me engano, eu fui promovido para outro cargo, eu saí do setor que eu estava, foi em 2010, saí do setor em que eu estava e fui cuidar do departamento de marketing. Eu virei uma espécie de diretor de marketing lá dentro da faculdade, subi um pouquinho mais meu salário, tinha a graninha da escola também que eu lecionava. Comecei a poder comprar mais gibi. E aí eu falei: agora eu vou comprar uma mensal de super-herói inteira, completa. E em 2010 começou a sair a mensal do Homem de Ferro, que depois virou Homem de Ferro e Thor. Essa foi a primeira mensal de super-herói que eu consegui fazer completa. Comprei tudo da Homem de Ferro. Tenho ela até hoje, hein? Aliás, eu comprei depois todas as outras mensais do Homem de Ferro. Aí eu comecei a colecionar Homem de Ferro. Na sequência, eu quero falar do Y, o Último Homem. Outra HQ que está no top 10 de melhores quadrinhos da minha vida. Fiquei fissurado. Nessa época eu já tava rolando Pipoca Nanquim, já apresentava o Pipoca. Gravamos até na época um podcast, né? Depois virou podcast, Pipoca Nanquim também, sendo apresentado na rádio Uniara. Se não me engano, virou podcast um pouco depois, 2012, e durou 70 e poucos episódios. Aí a gente parou quando veio a mudança para São Paulo, né? Fizemos um programa só do Y, o Último Homem lá na época. Eu viciei em Y, o Último Homem, tanto quanto o Walking Dead, sabe? Ainda em 2010, quero colocar nessa lista também Memória de Elefante, quadrinho nacional lançado pela Quadrinhos na CIA do Caeto. Por que esse quadrinho entra aqui? Bom, além de ser um excelente quadrinho, biográfico inclusive, sobre a vida do Caeto com o pai dele, foi o primeiro quadrinho
recebido para resenha pelo Pipoca Nanquim. Na época, a Quadrinhos Nascia, a primeira editora que fez contato com a gente do Pipoca, falando: olha, vocês topam ser inscritos aqui no nosso mailing para receber nossas HQs para possíveis resenhas aí no programa de vocês? Quem fez esse contato conosco foi a Diana Passi, na época trabalhava lá no setor de redes sociais da editora, e nós ficamos muito felizes. Nossa, alguém descobriu o Pipoca Nanquim, que legal! E aí eles mandaram 2 quadrinhos pra gente, Memória de Elefante e Muchacha, se não me engano, da Laerte. O Muchacha ficou com o Daniel e o Memória de Elefante ficou comigo. Eu lembro que na época eu tava bem travado na hora que fui gravar sobre, que eu tinha medo de não falar direito, parecia uma coisa mais profissional, sabe? Tinha uma certa pressão em cima da resenha. Mas deu tudo certo, e foi o primeiro, galera, que a gente recebeu aqui no Pipoca Nanquim, olha que massa. Na 42ª posição eu coloco Maus. Eu já tinha lido Maus antes, eu acho que eu li o Maus depois que eu li o Guia em Pés Descalços. Eu fiquei fascinado por esse tema, né, quadrinhos voltados para a Segunda Guerra Mundial. Descobri o Maus na época, corri atrás, comprei, li, e nossa, é outro baque, é outro quadrinho que te faz chorar. E eu tinha o Maus, e aí olha só, a mesma Diana Passi que nos enviou os primeiros quadrinhos, a gente brincava até que ela era padroeira do Pipoca Nanquim, ela entrou em contato conosco e falou assim, isso em 2010, né, ou 2011, falou assim: o Art Spiegelman tá vindo pro Brasil para fazer um evento com a Companhia das Letras. Vocês querem me enviar a edição de Maus de vocês para eu ver se ele autografa? Que menina sensacional! Nós mandamos, eu e o Danielzinho falamos: não, claro, Diana, vamos mandar sim. Não lembro porque que o Ale, acho que o Ale também entrou na jogada, não lembro. Um belo dia, volta pra casa. Maus, assinado pelo Art Spiegelman. O meu primeiro quadrinho autografado. E logo de cara, pelo Art Spiegelman. Aquilo foi demais, galera, foi demais. Acho que é o quadrinho mais valioso que eu tenho em minha coleção hoje. Eu tenho Maus, assinado pelo Art Spiegelman. Maus, portanto, entra nessa lista, não só por ser um ótimo quadrinho, claro, mas também por ser o primeiro autografado que eu consegui pra coleção. Vamos pra 2011 agora, com Isaac, o Pirata da Conrad, um quadrinho francês, que aliás nunca foi concluído aqui no Brasil, precisa de uma conclusão. E na época, esse foi o primeiro quadrinho que eu fiz uma resenha escrita. Em 2011 nós inauguramos o site do Pipoca Nanquim e a gente abastecia lá com textos. O Daniel escrevia, o Ale e eu também, a gente fazia textos para o blog do Pipoca Nanquim. E o primeiro texto que eu escrevi foi para inaugurar uma coluninha de quadrinhos que precisam ser concluídos no Brasil. E eu falei do Isaac, o Pirata, que é demais, é sensacional essa HQ. Espero que se ninguém lançar aqui no Brasil, eu consiga fazer isso pela minha editora, porque é muito bom. Só não fomos atrás ainda porque, que eu saiba, ainda não foi concluído lá fora. O tomo 6 nunca saiu e seria a conclusão, mas ainda não saiu. E ele me marca também de uma outra maneira. Isso foi em 2011. Foi o último quadrinho que eu me recordo de ter conseguido ler em Barretos, na casa dos meus tios avós e da minha avó. A minha avó, aquela que eu me emocionei até no programa anterior falando a respeito, ela faleceu em 1998, eu acho. Minha irmã tinha 1 ano. Foi 98? Eu não lembro, gente, quando ela faleceu exatamente, se 98, 99, mas ela faleceu. Só que eu tinha muito carinho pelos meus tios avós, né? Um deles vive até hoje, o Tião, que eu mencionei no programa anterior. Nós não paramos de visitar lá, então eu frequentava a casa da minha avó do mesmo jeito, para ver os meus tios avós, que viraram meus avós, no fim das contas. E eu levava muito quadrinho para ler lá nessa época. E eu me recordo que essa vez foi a última que eu consegui ler um quadrinho lá em Barretos, lá na casa de Barretos. Porque depois disso, eu me recordo que eu comecei a trabalhar muito mais do que eu já trabalhava. Eu comecei a escrever quadrinhos no cinema, o volume 1, 2 e 3. Inclusive, boa parte do 3º volume eu escrevi também lá em Barretos. E o Isaac o Pirata foi o último que eu li lá. E também o primeiro que eu fiz uma resenha escrita. Então, óbvio que tinha que estar nessa lista, né? Marcou minha trajetória. Bom, 2011, primeira resenha, Isaac o Pirata. 2011 aconteceu outra parada também. Eu conheci o Maurício de Souza pessoalmente. Ai, que momento incrível, um momento extremamente emocionante. A convite do Sidney Guzman, um profissional incrível desse nosso mercado, tanto como jornalista lá do Universo HQ, tanto como editor lá da MSP, Maurício de Souza Produções, à frente de diversos livros, entre eles a série Graphic MSP.
Seria uma honra um dia poder trabalhar num projeto ao lado do Sidão. O Sidão é excelente. Ele nos convidou para visitar a MSP, visitamos, conhecemos o Maurício de Souza, foi super legal. Contamos isso neste programa que eu deixo aqui nos cards, da Turma da Mônica na nossa infância. Lá a gente relata melhor esse nosso encontro com o Maurício. E o Maurício nos autografou uma coleção histórica da Mônica, uma caixinha da Panini em que saía as primeiras revistinhas da Turma da Mônica, e o volume 24 ele deu pra nós. Este volume aqui, ele assinou na caixinha pra gente, e foi meu segundo autógrafo e o primeiro autógrafo do Maurício. Depois eu consegui outros, eu fui no FIC, peguei outro autógrafo dele e tal, mas foi uma emoção muito grande conhecer o Maurício de Souza e levar pra casa uma revista autografada por ele pra mim. Foi realmente uma honra, foi incrível conhecer ele. E na 45ª posição entra uma HQ que está nessa lista por conta da nossa saída a Maurício de Souza Produções, porque no final da nossa visita lá, o Sidney Guzman nos convidou para escrever uma resenha para o Universo HQ, o maior site de resenha de quadrinhos do país. E eu escolhi Blood, uma história de sangue. Se vocês forem lá no Universo HQ hoje, digitarem Blood e irem no review, vocês vão ver que é assinado por mim, galera. Eu dei 5 estrelas, porque quando eu li Blood, foi nessa época inclusive que eu tava lendo Blood pela primeira vez, eu achei fenomenal, um quadrinho de explodir cabeça, assim. E fiz uma resenha, nossa, eu gastei um tempo naquela resenha e eu queria fazer bonito o Sidney Guzman ver. Anos depois, eu lanço Blood pela editora Pipoca Nanquim. A primeira resenha pro Universo HQ a gente nunca esquece. Lançando o quadrinho depois, então, menos ainda. Então Blood me marcou pra caramba. Agora vamos de 2011 para 2013. No dia 1º de janeiro de 2013, eu me mudei para São Paulo. Pedi as contas lá da Uniara, se não me engano eu pedi as contas da Uniara em 2012. Aí depois pedi as contas da escola no finalzinho do ano de 2013, pedi as contas lá e vim para São Paulo. Uma mão na frente e outra atrás. Vim a convite do Jorge da Comics para trabalhar lá no departamento de marketing dele. Que o departamento era composto só por mim, no caso. Fui lá trabalhar com o Jorge. Em janeiro isso. No meio do mês de janeiro, a Mitos abriu uma vaga lá como editor de mangás. A Elza Keiko, na época era a editora sênior, me contratou para ser editor lá na Mitos, cuidando dos mangás, de alguns mangás lá da Panini. Então em 2013 minha vida virou de ponta cabeça. Eu me mudei para São Paulo e estava novamente com 2 empregos. Eu não abandonei a Comics, eu continuei, virei lá pro dono da Comics, o Jorge, falei: Jorge, posso continuar trabalhando com você, só que em vez de ser físico, fazendo home office, eu de manhã e de tarde faço as coisas da Mitos e de noite prometo que faço as suas coisas, tudo certinho e tal. Ele topou, fiquei nesse batidão por mais de 2 anos, galera. Pra dar conta de bancar aluguel aqui em São Paulo, comprar meus móveis, não tinha nada, né? Não tinha nada aqui em São Paulo, tinha que trabalhar, não tinha jeito. E o primeiro mangá que eu comecei a editar lá foi o Dragon Ball, galera. Meu Deus do céu, velho! Eu virei editor do Dragon Ball. A Keiko na época até falou: não, Dragon Ball eu não vou abandonar. Era ela que editava antes. E aí foi no volume, eu marquei no volume 11. A Keiko falou: não, Bruno, você é mais fã que eu, pode pegar pra editar. Tá aqui, ó, agora você é o editor do Dragon Ball. Ela ainda fazia a preparação de texto, que é pegar a tradução, na época era da Drica, hoje que traduz os mangás aqui do Pipoca Nanquim. Ela preparava o texto e mandava, e eu fazia a edição, cuidava do resto. Você vê, tava na minha lista, ela foi o quadrinho que terminou minha lista no vídeo anterior, e agora volta aqui dessa vez comigo como editor. Isso foi uma conquista gigante na minha vida, galera. Eu editei do 11 até o 42, até o último número, aquela primeira versão da Panini lá, tudo assinado pelo Bruno Zago. Gente, foi muito foda. E aí o quadrinho seguinte dessa lista aqui é o primeiro que eu editei desde o volume 1. A primeira série, a partir do volume 1, porque o Dragon Ball eu peguei do 11, como eu falei, eu peguei outros mangás também. Aí começou uma série nova lá, que falaram assim: Bruno, essa aqui vai ser a sua primeira série que você vai cuidar desde o começo. Inclusive fazendo preparação de texto. E era Toriko. E não demorou muito isso não, já foi tipo no meu 3º mês lá como editor, sabe? E peguei o Toriko. Eu editei Toriko até a minha saída. Eu fiquei na Panini de 2013 a 2017, até meados de 2017, quando eu saí pra fazer a editora Pipoca Nanquim. E editei Toriko por todo esse período lá, sabe? Depois eu peguei outras séries a partir do número 1. Eu peguei o Vagabond, como eu falei, a partir do número 1. Peguei One Punch Man, peguei Pokémon, peguei a Jean.
diversas séries, mas a primeira foi Toriko, me marcou então, né? E em 2017, como eu disse, saí para fazer a minha editora. Óbvio que o primeiro lançamento marca muito a gente também. Espadas e Bruxas, do Esteban Maroto, licenciado diretamente com um artista. Eu, o Daniel e o Ale, já na época tínhamos o programa de associados da Amazon. Você encontra aqui embaixo na descrição desse vídeo links de alguns quadrinhos do Pipoca e Nanquim e outros que eu indiquei aqui. E comprando pelo nosso link, a gente ganha uma pequena taxa. E isso a gente já tinha desde 2016. E juntando o dinheiro dessa taxinha, nós conseguimos lançar o primeiro quadrinho do Pipoca. Foi guardando o dinheirinho que pingava de associados da Amazon, depois que nós investimos aqui em câmera, microfone e tal para melhorar o canal, começamos a guardar todo o dinheirinho para pagar o direito autoral de Espadas e Bruxas e a gráfica do Espadas e Bruxas e abrir a nossa editora. Com o dinheiro do Espadas e Bruxas a gente fez o Canon, com o dinheiro do Canon a gente fez o Moby Dick e depois o Beast of Burden e assim por diante. Estamos aqui até hoje. E tudo começou aqui com Espadas e Bruxas. Na 49ª posição, já estamos nos tempos recentes. Estamos agora em 2018 e vocês estão ligados que eu sou fã demais de mangá. Trabalhei como editor de mangá há um bom tempo, cresci lendo mangá. E Guardiões do Louvre, do Jiro Taniguchi, foi o primeiro mangá lançado pela nossa editora. Ai, que honra, galera! E olha só, de cara um mangá em formatão luxuoso, inteiramente colorido, com um marcador de página gigante igual gibi, cores, arte e roteiro do mestre Jiro Taniguchi. Uma honra sem tamanho, né? Foi esse mangá aqui que abriu portas pra gente lançar outras coisas do Japão. E aí se seguiram os nossos outros mangás. O Virgem Depois dos 30, O Preço da Desonra, O Último Voo das Borboletas, Satsuma Gishiden e agora Recado a Adolf. E no ano que vem, em 2021, um mangá por mês. Exceto o mês de janeiro. Depois, um mangá por mês. E tudo começou aqui, no Guardiões do Louvre. E eu encerro essa lista, o 50º lançamento, com o quadrinho que eu acho que mais me impactou aqui, lançando pela editora Pipoca e Nanquim, que foi o Tartarugas Ninja, os quadrinhos originais do Kevin Eastman e do Peter Laird, a coleção clássica que nós vamos fazer aqui no Brasil em 6 volumes. A primeira delas lançada esse ano, a segunda vai sair agora, no final de novembro. Tartaruga Ninja é demais, acho que é o quadrinho mais divertido da editora e eu sempre fui fã de Tartaruga Ninja. Vocês viram aqui ao longo dessa minha trajetória de 50 quadrinhos, né? Os Tartarugas Ninja estão presentes desde lá no início com os Traparugas Ninja. Eu era viciado no desenho animado, eu adorava os filmes. Eu queria comer pizza por causa de Tartaruga Ninja. Eu tive festa de aniversário, como já falei, de Tartaruga Ninja. Postei recentemente no Dia das Crianças a foto da minha festinha de Tartaruga Ninja lá no meu Instagram, o Zagaiada. Eu tinha os bonequinhos do Tartaruga Ninja. Um deles está aqui no Pipoca e Nanquim. Mostrei ele no nosso programa de lançamento do Tartarugas Ninja. Eu sou fã demais. E desde que nós abrimos a editora, eu falava pros caras, a gente tem que lançar os quadrinhos originais de Tartaruga Ninja, porque eles nunca foram lançados completo no Brasil. A Devir lançou um encadernado pequeno lá atrás, mais de uma década atrás, e não tinha nem todo o conteúdo que tem essa nossa edição. Nossa edição fecha o arco. A da Devir nem fechava o arco, deixava em aberto e ninguém lançava. Eu falei, gente, nós temos que fazer isso. E nós ficamos batalhando desde 2017 até 2019 para conseguir a licença. A gente não conseguia. Era uma editora muito pequena, mas a gente foi insistente, foi mostrando para a IDW e para a Nickelodeon que podíamos cuidar do jeito que se deve de Tartaruga Ninja aqui no Brasil e tivemos que lutar para conseguir lançar Tartarugas Ninja. Por isso, Tartaruga Ninja encerra aqui a lista dos 50 quadrinhos que marcaram a minha vida. Êêê! Ficou gigante esse programa! Desculpa, Jéssica, pela trabalheira que eu te dei pra editar isso daqui. Mas eu acho que ficou bacana, né, galera? O que vocês acharam desse tipo de programa? Eu sei que eu já pedi esse feedback lá na primeira parte, mas não custa colocar aqui na parte 2 também. Vocês acharam massa? Esse tipo de formato aqui vale a pena trazer, por exemplo, para 50 filmes, 50 séries? Tem muita coisa que dá pra fazer com isso daqui, né? E também tem, óbvio, a tag original, 50 fatos, que a gente nunca fez. Então comenta aí o que vocês acharam, deixa a lista de vocês também embaixo, faça esse exercício, é muito legal, é nostálgico pra caramba fazer essa listinha,
tenho certeza que vocês vão gostar. Breve volta aqui então o Alexandre e o Daniel para essa versão de vídeo deles mesmos, tá bom? Toda quarta, sexta e domingo nós estamos aqui na área, certo? Nos vemos em breve então. Tchau, galera, valeu, obrigado a todo mundo que ficou até aqui, tá certo? Obrigado a todo mundo. Se você ficou até aqui, eu queria muito saber. Você só comenta aí embaixo: Bruno, eu fiquei até aqui. Não foi até o final, não. Eu fiquei até aqui. Beleza? Obrigado, galera. Obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.